Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 28 de janeiro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Hoje nós temos a lição 28, que é a continuação da lição de ontem, né? A continuação, assim, bem estrita da lição de ontem. Ontem nós declaramos na lição 27, acima de tudo eu quero ver. Hoje nós declaramos na lição 28, acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. Vamos lá. Hoje estamos realmente dando uma aplicação específica à ideia de ontem. Nesses períodos de prática, estarás assumindo uma série de compromissos definidos. Se os manterás no futuro, não nos concerne agora. Se estás pelo menos disposto a assumi-los agora, já estás a caminho de mantê-los e ainda estamos no começo. Tu podes querer saber por que é importante dizer, por exemplo, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente. Em si mesma, ela não tem a menor importância. Mas o que é por si mesmo, né? O que é eu querer ver a mesa, né, de um modo diferente? Qual é a ideia que está por trás dessa frase? E o que significa em si mesmo, né? Ao dizeres, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás assumindo um compromisso para retirar as tuas ideias pré-concebidas sobre a mesa e abrir a tua mente para o que ela é e para que serve. Não a estás definindo em termos passados. Estás perguntando o que ela é, em vez de dizer-lhe o que ela é. A mesa, no caso, né? Ou qualquer coisa com a qual você decida que você vai praticar no dia de hoje. Não estás prendendo o seu significado à tua diminuta experiência com mesas, nem limitando o seu propósito aos teus pequenos pensamentos pessoais. Não questionarás o que já definiste, e o propósito destes exercícios é o de fazer perguntas e receber respostas. Ao dizeres, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás te comprometendo a ver. Não é um compromisso exclusivo. É um compromisso que se aplica tanto à mesa quanto a qualquer outra coisa, nem mais, nem menos. De fato, poderias ganhar a visão simplesmente a partir dessa mesa, se retirasses as tuas próprias ideias a seu respeito da mesa e olhasses para ela com a mente completamente aberta. Então, observem a frase que ele está falando aqui. Nós poderíamos ganhar a visão, isto é, nós poderíamos nos iluminar apenas olhando para uma mesa, né? Ou para um livro, ou para a tela de um computador, né? Ou para a câmera de um computador, né? Enfim. Ela tem algo para te mostrar, algo bonito e limpo e de valor infinito, cheio de felicidade e esperança. Escondido atrás de todas as tuas ideias sobre a mesa está o seu real propósito, o propósito que ela compartilha com todo o universo. Portanto, ao usar essa mesa como sujeito para a aplicação da ideia de hoje, na realidade estás pedindo para ver o propósito do universo. Estarás fazendo o mesmo pedido a cada sujeito que usares nos pedidos de prática. E estás assumindo um compromisso com cada um para deixar que o seu propósito seja revelado a ti, ao invés de colocar o teu próprio julgamento sobre ele. Hoje teremos 6 períodos de prática de 2 minutos.
nos quais a ideia para o dia é declarada em primeiro lugar e em seguida aplicada a qualquer coisa que vejas ao teu redor. Os sujeitos não só devem ser escolhidos ao acaso, como também a ideia deve ser aplicada a cada um com a mesma sinceridade, numa tentativa de reconhecer o valor igual de todos na sua contribuição para o teu modo de ver. Como de costume, as aplicações devem incluir o nome do sujeito que os teus olhos tocarem por acaso, e deves olhar para ele enquanto dizes: acima de tudo, eu quero ver este de modo diferente. Cada aplicação deve ser feita bem lentamente e, na medida do possível, refletidamente. Não há pressa. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, o que a gente faz agora? A gente passa para a leitura do livro, a Workbook Companion, né? O companheiro aí do livro de exercícios, do Robert Perry, do Alan Watson, comentários sobre o livro de exercícios de Um Curso em Milagres para os estudantes. Lição 28. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de forma diferente. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de forma diferente. Eu espero que a prática de vocês ontem tenha sido boa. Não vou mentir para vocês, dizer para vocês que eu não esqueci, mas esqueci muito pouco, muito pouco. E ontem eu passei o dia inteiro num evento, saí de casa cedo, cheguei em casa às 10 horas da noite, então foi um esforço maior para eu me lembrar de declarar, acima de tudo, eu quero ver, né? Mas essa oferta de economizarmos muitos anos até a iluminação é muito tentadora, né? Então eu gostaria que vocês tratassem a lição de hoje da mesma forma. Se nós conseguirmos praticar essa lição hoje com sinceridade e gratidão, estaremos economizando muitos anos na nossa evolução espiritual, tá? Acima de tudo, eu quero ver as coisas de uma forma diferente, de forma diferente. Instruções práticas. Para se comprometer com a verdadeira visão, para se comprometer com deixar de lado os seus preconceitos sobre as coisas e abrir a sua mente para vê-las com a verdadeira visão. Esse é o propósito da lição, né? Você fará este compromisso com um objeto de cada vez. Ao se comprometer com uma coisa verdadeiramente, você estará se comprometendo a ver tudo verdadeiramente, né? Por isso que a gente fez a live lá da resolução de ano novo, né? Então, esse ano nós nos comprometemos a fazer um ano diferente, fazendo de tudo o mesmo, não é? Olha que bonito. Então, nós vamos olhar, ao olharmos para uma única coisa, né? Se eu olhar para esse livro e eu declarar, acima de tudo, eu quero ver este livro de forma diferente. Olha que bacana, né? Então, eu já estou fazendo com tudo, tá bom? Muito bem. O exercício 6 vezes por 2 minutos. Repita a ideia. Então, aplique-a aleatoriamente ao que quer que seja que esteja à sua volta, dando a esse sujeito, a esse objeto, igual sinceridade. Deixe os seus olhos descansarem sobre cada um deles por tempo suficiente para dizer vagarosamente e com intenção, né? Com concentração. Acima de tudo, eu quero ver este livro de forma diferente. Dê-se conta de que, ao dizer isso, você está fazendo um pedido para remover o propósito que você tinha colocado sobre esse objeto e ver o propósito que Deus deu a esse objeto. Aqui é que está a chave da lição, da prática da lição, tá? O que eu quero ver verdadeiramente? E o que eu quero ver verdadeiramente de modo diferente?
o propósito que Deus deu para aquele objeto, tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a ver além dos véus da ilusão, além de Maya. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que queremos. Ao ver esse objeto verdadeiramente, então você poderá ver o propósito de tudo. Você então poderá ganhar total visão. Tá? Exatamente isso. Tá bom? A gente vai começar, gente, a ver o tecido da Matrix. Nós vamos começar a ver que esse mundo é falso, esse mundo é ilusório, tá? Vocês estão sendo vagarosamente preparados para isso. Jesus é muito amoroso, ele não vem enfiando o pé na porta, tá? Observações. Cada aplicação da ideia, a mesa, a cadeira, os pés, é o fazer de um compromisso. Então, pratique, tente praticar a lição com esse espírito. Você está se comprometendo. Com cada repetição, tente realmente querer dizer aquilo que você está dizendo. Não se apresse através das palavras sem pensar nelas, falar sem pensar, tá? Tente dizê-las com sinceridade. Diga elas com a sua atenção, com o seu pensamento, refletindo sobre aquilo que você está dizendo, tá? Não se preocupe se você seguirá com esses compromissos, porque isso vai inibir você de fazê-los. E você nunca manterá um compromisso a menos que você primeiramente faça esse compromisso. Assuma esse compromisso, né? Na verdade, assumir um compromisso fica mais bacana aqui na língua portuguesa, né? Então, assuma o compromisso. Eu, acima de tudo, eu quero ver este livro de um modo diferente, tá? Aí o comentário dele. O pensamento de que eu posso ganhar a visão apenas olhando para uma mesa ou para qualquer outra coisa aleatória, né? Que eu vou usar para fazer o exercício. Se eu olhar para essa coisa com uma mente completamente aberta, é realmente algo impressionante. Isso quer dizer que eu tenho estado rodeado por toda a minha vida por pessoas e coisas, qualquer uma delas poderia ter me trazido a iluminação. Olha só, você poderia ter obtido a iluminação daquela caixa de cornflakes que você comeu no café da manhã. Olha que legal. Você poderia ter obtido a iluminação lá com o seu marido. O seu marido poderia ter sido o vetor de iluminação para você, né? Que perigo, olha isso, né? E você para ele, óbvio. Então, que cada um deles poderia ter me trazido a iluminação e eu não me dei conta, né? A tela do computador para a qual eu olho enquanto eu escrevo, se olhada sem nenhuma das minhas próprias ideias, poderia se abrir e me mostrar algo lindo e limpo ou de valor infinito, cheio de felicidade e esperança, né? Tô descortinando aí o mundo real, né? Eu ainda acho isso difícil de acreditar, eu também acho, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Eu não duvido disso, de forma alguma. De alguma forma, faz sentido acreditar que um ser iluminado como Jesus, por exemplo, veria, como o poeta colocou, o universo num grão de areia. Mas
O meu palpite é que eu duvido que eu não poderia ver, que eu não conseguiria ver. Eu olhei para tantas mesas na minha vida e nenhuma delas falou comigo. Eu olho para a minha mesa agora e eu vejo uma mesa. Bonitinho, né, de escrever assim? Eu também. Eu olho para a minha mesa do computador agora e eu vejo apenas uma mesa. Mas eu sei que eu estou no caminho. Eu tenho total fé que eu estou no caminho, porque o meu olhar sobre as coisas, o meu olhar sobre a vida, as minhas percepções sobre a vida, elas são infinitamente diferentes daquelas percepções que eu tinha há 25 anos atrás, quando eu comecei a estudar um curso em milagres. Né? Vão fazer 26 anos agora em julho, né? Que eu comprei meu livro. Eu acho que foi em julho, acho que foi no mês de julho. Muito bem. Aí ele vai comentar o parágrafo, a frase do parágrafo 5, tá? Que eu vou ler para vocês. Escondido atrás de todas as tuas ideias sobre a mesa está o seu real propósito. O propósito que ela compartilha com todo o universo. Então, o propósito real só pode ser o propósito compartilhado, tá? E acima de todas as ideias que nós temos sobre a mesa está o propósito, né? Tem uma poesia do grande poeta Sufi, não sei, Rumi, que ele diz: além do certo e errado, além do bem e do mal, existe um vazio. Nós nos encontraremos lá. É algo assim, tá? É algo assim. É assim, ó, eu peguei aqui. Para além de todas as ideias de certo e do errado, do bom e do mal, existe um campo e eu me encontrarei com você lá. Tá? Esse poeta, gente, esse homem, ele via Deus, tá? Ele via Deus. Ele era persa, se eu não estou enganada, tá bom? Mas enfim, é lá que nós vamos nos encontrar, porque lá somos um, e é lá que encontraremos o propósito de todas as coisas, tá? A pista para o que essa lição está tentando obter, conseguir conosco, né, nos ensinar, é que nós estamos falando sobre um propósito compartilhado. Nos está sendo pedido que vejamos um propósito comum que une tudo como um, tudo e todos, né? Eu penso que a mesa é para eu escrever sobre ela. Uma mesa é para eu escrever sobre ela. Uma mesa de refeição é para que eu coma sobre ela. E um garfo é para que eu possa espetar a minha comida, o meu alimento. Um computador é para que eu possa mandar mensagens para os meus amigos na internet. Eu vejo um grande punhado de propósitos diferentes. Cada coisa com o seu próprio propósito, separado. Mas todas elas compartilham um propósito. Da mesma forma, o meu corpo tem um propósito, o céu, a lua, tudo que eu posso ver, tudo tem um propósito compartilhado. Qual é esse propósito? É exatamente o que eu estou pedindo para ver. E isso é algo que vale a pena, pelo que vale a pena pedir. Ok? Entendem isso? Vocês entendem? É bonito, né? É bonito, né? Eu acho lindo. E aí ele vai citar um texto do capítulo 23, tá bom? Que eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês em língua portuguesa. Porque, gente, eu sou filha de Deus, né? Assim como vocês. Então ele diz assim, é o capítulo 23, a guerra contra ti mesmo. Em 681, 6, 1 a 8. Então vamos lá.
Nada do que está à tua volta deixa de ser parte de ti. Olha para isso amorosamente e vê nisso a luz do céu. Assim virás a compreender tudo o que te é dado. Em perdão benigno, o mundo cintilará e brilhará, e tudo o que antes pensava ser pecado, agora será reinterpretado como parte do céu. Como é bonito caminhar limpo, redimido e feliz, através de um mundo em amarga necessidade da redenção que a tua inocência lhe concede. Concede ao mundo, né? A minha inocência concede a redenção ao mundo, tá bom? O que podes valorizar mais do que isso? Pois aqui está a tua salvação e a tua liberdade. E ela tem que ser completa se quiseres reconhecê-la. Muito bem. Então, gente, o nome do nosso livro é Um Curso em Milagres. E nós aprendemos lá nas nossas lições iniciais, nas nossas primeiras lives, na série de vídeos, os 50 princípios dos milagres, nós aprendemos que um milagre é uma mudança de percepção, né? E aí ontem nós dissemos, acima de tudo eu quero ver. E hoje nós dizemos, acima de tudo eu quero ver de modo diferente. Eu quero ver as coisas, né? De modo diferente. E aí como é que isso se relaciona com o milagre, né? Pode ser que eu esteja enfrentando um momento da minha vida muito desafiador. Muito desafiador. E aí eu posso pedir pelo milagre. Você pode repetir essas duas lições. Acima de tudo eu quero ver. Acima de tudo eu quero ver essa situação de modo diferente. Qual é o propósito que Deus tem, que o Divino Espírito Santo tem para essa situação na minha vida? O que isso está tentando me trazer? E aí, gente, quando a gente pede, é aquilo sobre o que nós falamos ontem, né? A gente recebe. E vagarosamente nós vamos começando a mudar a nossa percepção da vida, das pessoas, das situações, do mundo. E ao mudarmos, modificarmos a nossa percepção, a nossa experiência, enquanto seres aqui compartilhando desse intervalo na nossa existência, nesse ego, corpo, personalidade, fica completamente diferente. Eu diria para vocês que esse processo do estudo desse livro é mais ou menos como você morrer e reencarnar em vida, né? Não coincidentemente, esse livro chega na minha vida no momento em que Plutão está transitando em cima do meu signo ascendente, né? Eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu não tenho a cabeça que eu tinha há 26 anos atrás. Vocês podem falar assim pra mim, tá, Jaque, mas eu também não tenho. E eu não estudava um curso em milagres. Tá, mas a transformação que apenas o nosso envelhecimento, o nosso amadurecimento, as transformações das nossas vidas, transformações normais, né? Você eventualmente terminar a sua faculdade, você arranjar um emprego, você se casar, você ter filhos, de repente você se separou. Não. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Essas coisas continuam acontecendo nas nossas vidas. Mas é outra mente, né? É uma total mudança de mentalidade. Tem um livro que tem esse título, né? Eu não me lembro de quem é. É uma total mudança de mentalidade. E eu não vou dizer para vocês, evidentemente, que eu já terminei o meu percurso, porque eu diria para vocês que eu não cheguei nem em 5% do meu percurso, do percurso que me é possível com esse ensinamento.
Esse é um estudo para a minha vida inteira, porque é o estudo da verdade. Claro que você pode estudar a verdade com outros ensinamentos, né? Mas enfim, na minha opinião, é o ensinamento verdadeiro que Jesus veio trazer, né? E tem livros do Dr. Kenneth Wapnick, que eu não sei se a gente vai ter oportunidade de ler esse ano, talvez leiamos no ano que vem. Não sei bem o que vai acontecer com esse canal no ano que vem. Onde tem vários trechos dos ensinamentos de Jesus que o Dr. Kenneth Wapnick reinterpreta pra gente, né? E aí eu vou ler para vocês um trecho do capítulo 4 do Psicologia da Alma, lembrando que tem 2 ou 3 vídeos aqui no canal que vocês podem encontrar eles pelo Google, tá? Que são um curso em milagres, Dr. Joshua David Stone. Aí como é que se escreve Joshua David Stone? É assim, tá? Joshua com SH, David com D no final e Stone, S-T-O-N-E. É só você procurar que você acha os vídeos. Ele diz assim: a igreja cristã interpretou equivocadamente a mensagem de Jesus. Sem dúvida, Jesus era o Filho de Deus, mas você também o é. Ou poderíamos dizer que você é Buda, você é o Atman hindu, você é o eu eterno. No Antigo Testamento, os profetas judeus disseram: vós sois deuses e não o sabeis. Disseram também: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Davi nos Salmos disse: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus. O que essas frases estão querendo dizer? Que Deus está dentro de nós. Que dentro de nós está a centelha divina. E que quando nós nos conectamos com essa centelha divina, nós podemos efetivamente criar como Deus cria, criar coisas boas sobre a terra. Eu não sei se vocês conseguem sentir isso, mas eu vejo o nosso planeta, a nossa humanidade, agonizante. A sensação que eu tenho em todos os níveis é que nós estamos realmente à beira de uma grande transformação. Sabe aquela frase que a gente fala, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que a gente fala assim: já deu o que tinha que dar? Já deu o que tinha que dar, gente. A humanidade se degradou de tal forma. Talvez você não viva num ambiente, provavelmente não vive, com a graça de Deus, onde você vê o nível de degradação ao qual a humanidade chegou. Mas nós chegamos num nível que não... Sabe, tipo assim, nós chegamos no fundo do poço, né? Então, o que eu observo, e eu já falei sobre isso com vocês em lives, se Deus quiser, hoje à noite teremos live, tá? Ou entre 7 e 7h30, se Deus assim permitir, tá? Se Deus quiser. Ainda que eu confesse a vocês que eu tô extremamente cansada. Eu passei essa semana muito cansada. Eu não sei exatamente o motivo, né? Então, eu vejo hoje que nós chegamos no nosso limite. É meio que Sodoma e Gomorra, sabe? É meio que Sodoma e Gomorra. É como se esse próprio sistema de pensamento do ego, ele tivesse colapsando, sabe? Sobre si mesmo, implodindo, sabe? E é por isso que eu vejo tantas pessoas que me dão a impressão de que há 3, 4, especialmente antes da pandemia, né? Antes da pandemia, que antes da pandemia conseguiam conviver de uma maneira razoavelmente bem, sem um trabalho pessoal, que agora não estão mais dando conta, sabe? É como se a humanidade no coletivo, nós tivéssemos alcançado um nível em que estamos olhando para os céus em uníssono e dizendo: deve haver uma outra maneira. Deve haver uma outra maneira.
Acima de tudo, eu quero ver as coisas de um modo diferente. É isso. Nós estamos pedindo por isso. Quando você faz essa declaração, você está pedindo pelo processo ascensional. Porque o processo ascensional é ver de maneira diferente. Eu vejo o que eu projeto. Eu projeto o que eu penso. Então, obviamente, eu estou pedindo a Deus para mudar o meu pensamento. Para corrigir a minha mente errônea. Vocês estão entendendo? Né? E a grande questão... Eu tô aqui com a frase dele que diz assim: segundo o mestre Sai Baba, a mente gera os grilhões e a mente gera a libertação. Como diz o mestre Sai Baba, é a mente e a forma como você controla e a forma como você a controla, perdão, é que vai determinar se você alcança a libertação ou permanece agrilhoado. E eu escolhi, quer dizer, eu não escolhi, né? Eu recebi que o nome dessa jornada desse ano tinha que ser Jornada de Libertação, Cura e Ascensão. Nós precisamos nos libertar dos grilhões do ego. Esse é o primeiro passo na escada ascensional. Quando um número suficiente de nós disser não queremos mais os programas do ego negativo, ele obrigatoriamente será removido das nossas mentes. Porque foi a partir do nosso livre-arbítrio que ele foi instalado, digamos assim. Lá no Gênesis, a serpente chega lá para Eva e fala: e aí, vamos comer da maçã? Aí a Eva fala: vamos sim. Aí a Eva chega lá no Adão e fala: e aí, vamos comer da maçã? E aí ele fala assim: vamos embora. Então ambos decidiram. Nós, enquanto seres humanos, na utilização do nosso livre-arbítrio, nós em algum momento desejamos viver essa experiência. Mas estamos vivendo essa experiência de uma forma muito negativa, muito equivocada. Porque em algum momento entendemos que poderíamos usurpar o lugar de Deus, né? O curso nos ensina que a autoridade última é Deus e que foi Deus quem o criou. O ego, entretanto, lhe diz, porém, que Deus não existe, pois você não pode vê-lo com os olhos físicos. Assim, ele não é a autoridade última. O ego lhe diz que você é somente um corpo físico e não o Cristo vivente num corpo físico. O absurdo do ego é bastante óbvio. Deus o criou e você criou o ego. Porém, você vem deixando que o ego seja a autoridade última. Então, tipo assim, eu criei algo e eu estou escolhendo que esse algo comande a minha vida, né? Imagina que eu fiz um carro, construí um carro e esse carro anda sozinho. E aí eu entro dentro do carro e falo assim, olha, agora você pode escolher para onde a gente vai. É mais ou menos isso. Agora você vai escolher para onde a gente vai. E esse carro, como analogia do corpo físico, ele só está preocupado em saciar os próprios apetites. Né? Se eu deixar o meu corpo por si próprio, eu não vou tomar banho, eu vou dormir o dia inteiro, eu vou comer o dia inteiro, eu não vou fazer atividade física, correto? Então foi basicamente esse o equívoco que a gente cometeu e que agora estamos desfazendo. Na verdade, não estamos desfazendo, porque quem desfaz os equívocos das nossas mentes é o Divino Espírito Santo. Né? Eu não desfaço nada. Eu peço ao Divino Espírito Santo que corrija a minha mente através de mim. É isso que eu peço, né? E nós estamos nesse momento em que a humanidade está enfrentando aí um despertar coletivo, né? Muito bem.
Não é tarefa de Deus livrá-lo do seu ego, essa tarefa é só sua. Você o criou, portanto você mesmo pode se livrar dele. Deus poderia fazê-lo, mas seria como dar a vida e depois fazer de tudo pela criança. Agindo assim, a criança se tornaria um adulto totalmente incapaz, né? Que, aliás, a gente vê isso acontecendo, os pais hoje em dia tratando as crianças como se elas fossem completamente incapazes, né? Aqui no meu bairro, às vezes eu vejo criança de 4, 5 anos carregada no carrinho. Por quê? Porque o pai e a mãe não têm paciência para caminhar no passo da criança e leva ela no carrinho. Eu acho isso muito preocupante. Já vi, inclusive, crianças maiores, né? A criança tinha que estar com o pé no chão. Então, se ela não pode andar muito, então ela tem que ficar com alguém, né? Muito complicado. Ou então ela tem que andar no colo, né? Andar num carrinho é complicado, né? Uma criança que já é maiorzinha, né? Para um pouquinho, descansa, né? Mas enfim, qual é a mensagem que eu quero dar para vocês hoje? É que nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós podemos efetivamente, e fazemos isso quando nós estamos praticando os nossos exercícios, né? Então eu estou aqui dizendo, acima de tudo eu quero ver as coisas de um modo diferente. Acima de tudo, eu quero ver este telefone de um modo diferente. Eu estou afirmando o meu livre-arbítrio. A cada dia que eu pratico a lição, o que eu estou dizendo para o Espírito Santo é: eu quero me libertar dos programas negativos do meu ego. Eu quero acessar os meus programas originais de fábrica, que são os programas do Divino Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo. E nós afirmamos a nossa vontade. Porque, sabem, meus queridos, no final das contas, Deus sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Deus sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio, porque Ele nos fez dotados de livre-arbítrio, tá? Ele diz assim no livro: o Espírito Santo o aconselha a agir como um mestre e o ego o aconselha a agir como uma vítima. Ao assumir a consciência de mestre, você reconhece plenamente que a sua realidade é criada por você mesmo. Você é quem cria tudo. Cria os seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, saúde física, tudo o que você atrai e magnetiza para a sua vida. E isso se baseia na lei hermética, dentro como fora, no alto como embaixo. Isto é, antes de se materializar no plano físico, foi uma ideia na sua mente. Por isso que nós precisamos trabalhar com a limpeza do nosso inconsciente. Por isso que no ano passado nós fizemos a nossa jornada de cura da criança interior. Aí eu pego o meu poder de volta. Infelizmente, gente, quando ele diz aqui que a igreja interpretou equivocadamente a mensagem de Jesus, eu entendo que a igreja, a igreja, tal como nós a temos agora, ela não está a serviço de Jesus. Ela está a serviço das estruturas de poder e de controle que governam o mundo. Então, eu não creio que a igreja tenha interpretado errado. Infelizmente, eu creio que os conhecimentos de Jesus os ensinamentos e os conhecimentos de Jesus foram distorcidos intencionalmente para que as pessoas pudessem ficar sob controle. E Jesus deixou de ser um grande mestre espiritual para ser um mártir que veio pagar pelos pecados da humanidade e nos trouxe mais culpa ainda. Concordam? Porque quando a gente olha a imagem de Jesus crucificado, a gente entra em desespero. Mesmo que você não sinta isso conscientemente, se você for cristão, algo dentro de você vai entrar em desespero, né? Então, o que o curso vem fazer é corrigir tudo isso, é nos reensinar, para poder trazer novamente a mensagem ascensional de Jesus. E segundo dizem os grandes mestres mundiais, nós estamos no período ascensional do planeta Terra.
e teremos que fazer uma escolha. A gente vai ou a gente vai ficar por mais 25 mil anos? Essa é a escolha com a qual nós nos deparamos hoje. Então, quando nós praticamos as lições, quando nós estudamos, quando nós perdemos o nosso tempo, entre aspas, vocês podem ter certeza que nenhum desse esforço vai ficar sem ser recompensado. Não porque a gente é bonzinho. Ah, não, você fez uma coisa boazinha, então Deus vai te devolver com algo bom. Não é isso. É porque nós estamos nos afinando, nos alinhando com as leis universais. As leis herméticas, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora, tá bom? Então nós estamos nos alinhando. Então isso é física. Se eu pegar o telefone e soltar, ele cai, lei da gravidade. São as leis metafísicas, as leis universais. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu espero que hoje à noite nós consigamos nos encontrar para a live, tá bom? Espero todos vocês aqui. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite.